Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nesta hora, amém? Que o Senhor te alcance neste momento, nesta hora, trazendo a paz que você precisa, trazendo a sabedoria que você precisa para tomar suas decisões, fazer suas escolhas. Que o Senhor entre dentro da tua casa, levando a harmonia, levando a prosperidade. Que o Senhor proteja e guarde a tua vida em nome do Senhor Jesus. Queridos, estamos iniciando agora mais um momento, onde nós iremos pregar a palavra de Deus, onde nós iremos meditar na palavra do Senhor, nós iremos orar ao nosso Deus, entregar a nossa vida, a nossa família, os nossos propósitos, na sua presença, no seu altar. Mas para isso é preciso, é necessário que nós tenhamos fé, porque sem fé é impossível, Se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos ter fé, amém? Então prepara o altar da tua vida agora, nesta hora, que o Senhor Ele venha ministrar no teu coração, até mesmo essa fé que você esteja precisando neste momento. Eu não sei qual é a tua necessidade, a tua principal e real necessidade, mas o nosso Deus, Ele sabe, amém? Prepara o seu copo com água também, que no final desta oração nós iremos ministrar a bênção, a cura, a libertação, enfim, no nosso lar, na nossa casa. Querido, se você já é inscrito neste canal, obrigada. Se você ainda não é inscrito, se você chegou aqui de paraquedas, que você seja bem-vindo, então, a este canal, Gotas de Fé e Esperança, porque aqui é o canal onde Deus fala, amém? Que você fique na paz e vamos, então, para a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 11, quando diz assim: até a criança mostra o que é por suas ações, o seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Amém? Aqui, pastora Suelina Torga vem trazendo essa palavra de gotas de fé e esperança para você. Amados, eu quero, antes de iniciar a nossa meditação, eu quero ler amém, que faz parte aqui do contexto dessa palavra. Diz assim: certa noite um padre ia à igreja quando um ladrão lhe apontou uma arma e exigiu seu dinheiro ou sua vida. Quando ele pôs a mão no bolso para pegar a carteira, o ladrão viu seu crucifixo e disse: vejo que o senhor é padre. Não se preocupe, pode ir. O sacerdote, surpreso por aquele inesperado ato de piedade por parte do ladrão, ofereceu-lhe um bombom. O ladrão disse: não, obrigado, não como doces durante a quaresma. Amém, queridos? Amados irmãos, muitas vezes nós aparentamos ser uma coisa, mas somos outra, Às vezes o ser humano aparenta ser uma coisa, mas na verdade é outra, diferente. E com essa história aqui do padre e o ladrão, o homem, no caso o ladrão, ele justificou ali o doce como pretexto, que ele usou para a quaresma, mas o fato, a atitude dele já demonstrou realmente aquilo que ele era. A sua atitude demonstrou aquilo que ele era. Então, quer dizer que ele estava roubando, era lícito roubar. Mas ali naquele momento, para ele não era lícito comer aquele doce que iria quebrar o jejum da sua quaresma. Então, amados, o fim, nem sempre o fim justifica os meios. Então, a gente vê aqui que muitas vezes nós falamos uma coisa, mas na realidade nós fazemos outra, ou vice-versa. Amém? Então, ou seja, a nossa conduta, ela revela verdadeiramente o nosso caráter, a nossa conduta, E eu quero desde já, deixar essa reflexão para você, Porque eu já tomo para mim como é que eu estou me conduzindo, como é que você está se conduzindo, Porque as nossas atitudes estão revelando realmente qual é o nosso verdadeiro caráter, E antes da gente voltar para a reflexão desse provérbio 20, eu quero também meditar com você no livro de Mateus, capítulo 23,
versículo 24 até o 28, quando diz assim: condutores cegos, quais um mosquito engolis um camelo? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. Assim também vós, exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amém? Então, Jesus ele fala sobre a conduta dos fariseus nesse versículo, né? E os fariseus, amados, naquela época eles faziam as suas cerimônias, né, com muito asseio, né, com muita limpeza, com muita higiene. E a palavra vem dizer até que eles coavam bem a água, né? Escoavam bem a água a fim de não engolir nenhum mosquito impuro. Amém? O cuidado era tremendo, era muito grande com relação a essas coisas, né? Porém, queridos, havia algo muito mais importante, né, que eles não conseguiam limpar, que eles não faziam questão de limpar, de ter essa higiene, de ter esse cuidado, né? Que era o quê? Os seus corações, né? Porque os seus corações, a palavra de Deus vem dizer que eles estavam com o coração cheio de rapina, amém? Coração cheio de rapina, cheio de pecado, aleluia. Então o coração deles estavam cheio de impurezas, amados irmãos, né? Cheios de impurezas, aleluia. Então, muitas vezes nós nos preocupamos tanto, sabe? A gente se preocupa tanto em falar, né? Que nós queremos falar, mas na hora da gente fazer, a gente faz tudo o contrário. Na hora da gente fazer, não está batendo, não está condizendo o meu fazer com o meu falar, né? Porque eu falo uma coisa, mas eu faço outra, né? E até mesmo é próprio da palavra de Deus, né? Quando nós temos que pregar, então nós pregamos e nós temos que viver de acordo. Nós falamos, eu falo de uma coisa, então eu tenho que viver de acordo. Eu não posso estar vivendo de uma forma diferente, incoerentemente, né? Então Jesus ele fez essa dura crítica, né, a eles, aqueles homens, né, falsos que queriam passar uma imagem daquilo que verdadeiramente eles não eram, amados. E o mundo, irmãos, está cheio, né? Cheio de pessoas assim que na verdade são condutores cegos, que só enxergam aquilo que lhe convém enxergar. Amém, amados? Então, se eu quero enxergar algo de alguém assim, eu vou enxergar. Não adianta, não tem quem me convença. Se eu quero pensar algo de alguém assim, eu vou pensar, né? Eu vou começar a criar certas coisas na minha mente, eu vou acreditar que aquilo ali é verdade, né? Agora, quando é para mim, quando eu que tenho que me enxergar, né, os meus defeitos, enxergar as minhas falhas, entendeu? Então, aí não funciona. Quando é para mim mesmo, eu me torno cego, né? Meus olhos ficam cheios de catarata. E o mundo está cheio de pessoas assim. Pessoas que querem falar, que querem ter a razão, não é? Que querem estar com a verdade, amém? Só falam, mas as suas atitudes não condizem com a sua palavra, com aquilo ali que a pessoa está falando, né? E voltando a Provérbios 20, 11, né? A palavra de Deus fala que a criança ela mostra o que é pelas suas atitudes. E as suas atitudes revelam se ela é pura ou justa, querido. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender com as crianças. Assim como nós aprendemos com os animais, nós temos que aprender com as crianças. Por quê? Porque a criança, ela é transparente. A criança, ela é espontânea. A criança, ela fala a verdade. E até mesmo quando ela é pega, querido, em flagrante ali, essa criança ela é pega querendo fugir ali de algum flagrante, ela não consegue enganar totalmente, né? Então, pelas atitudes daquela criança, ela vai revelar para sua mãe e para o seu pai se aquela criança está mentindo, né? Se ela quebrou ou não quebrou aquele pote, aquele prato, né? Se ela estragou ou não alguma coisa,
né? Então, pelas atitudes daquela criança, vai se revelar realmente quem ela é, se ela é pura, né? Então, muitas vezes, nós precisamos ser assim, né? Nós temos que ser assim. Não é que muitas vezes nós temos que ser assim. Nós temos que ser como as crianças, transparentes, né? Espontânea, usada da presença, não da ausência, né? Usar da verdade, não da mentira, da falsidade, não é? Então, nós temos que usar esses critérios e ser assim como as crianças são, espontâneas, verdadeiras, transparentes, né? Não querer passar uma coisa que nós não somos, amém? É como a palavra de Deus diz, amados, que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Então, você quer conhecer essa árvore, é só você reparar os frutos. Vá reparar os frutos que você vai saber de quem se trata, né? E muitas vezes você está vendo os frutos, né? Nós estamos vendo os frutos, mas nós não estamos querendo nos convencer. Né? Nós mesmos queremos nos enganar. A gente não quer nos convencer, né? A gente não quer se convencer de que aqueles frutos não são bons, de que aqueles frutos são mais ou menos, então dá, né? Ah, esses frutos não estão muito bons, mas está mais ou menos, né? Vai dar para o gasto. Não, não é verdade. Amém? O fruto ruim, ele é ruim, ele vai ser sempre ruim. Uma fruta azeda, uma manga azeda, não adianta, ela é azeda. Você precisa alterar, pôr o açúcar para ficar doce. Amém? Então não tem como você agir dessa maneira. Se você é assim, então você tem que buscar em Deus essa transformação. Nós temos que buscar em Deus essa transformação de gerar esses frutos, né, bons para quem quer que seja. Amém? Se alguém diz, amado, que é bondoso, se eu digo que eu sou bondoso, que eu sou grato, que eu sou justo, então o que vai provar verdadeiramente isso, testificar, são as minhas atitudes. As nossas atitudes é que vão testificar, vão comprovar as nossas palavras, né? Eu falo, mas é as nossas atitudes que tem que comprovar, que tem que falar. O que nós preferimos? Nós preferimos ações, atitudes ou simplesmente palavras, né? Palavras são somente palavras. Palavras, o vento leva. Amém? Hoje eu falo uma coisa, amanhã eu falo outra. Mas as minhas atitudes não. As minhas atitudes falam muito mais do que as minhas palavras. Amém? Porque as minhas atitudes, elas são ações. Realmente não adianta eu dizer que eu sou bom e eu ajo com maldade. Então o que é que eu estou revelando ali? É a minha bondade ou é a minha maldade? É a minha maldade, né? Então nós temos que aprender a identificar, muitas vezes, esse tipo de pessoa, né, do nosso lado ou em qualquer lugar. Amém? São pessoas que muitas vezes falam, mas não agem como estão falando. Amém? São pessoas que muitas vezes, querido, nós nos deparamos, são pessoas que muitas vezes falam tantas coisas, mas as suas atitudes são contrárias, a sua atitude não condiz, né, com aquilo que estão falando. Então, nós vamos aprender a identificar esse tipo de pessoa. Aprenda a identificar para você poder saber com quem você está lidando, para você poder saber que tipo de pessoa, que caráter é esse, que personalidade é essa dessa pessoa que está do seu lado aí. Muitas vezes você se aliançou, você fez uma aliança com essa pessoa, muitas vezes você fez uma amizade com essa pessoa, amém? Você fez uma parceria de trabalho com essa pessoa, amém? Então você precisa saber realmente como é essa pessoa, identificar. E a primeira coisa, querido, que nós temos que prestar atenção é que muitas vezes essas pessoas, mesmo, primeira coisa que eu coloquei aqui, mesmo tendo condições, ela não ajuda os mais necessitados. Amém? Essas pessoas aqui, olha, essas pessoas que falam uma coisa e fazem outra, mesmo elas tendo condições, elas não ajudam os mais necessitados. Você pode reparar. Se a pessoa ela diz que ela está com dó, ela diz que ela tem misericórdia, ela diz que ela tem compaixão, amém? Mas o que acontece? Ela vai falar para um ajudar, fulano, por que tu não ajuda? Cicrano, por que você não ajuda? Né? Mas ela mesma não ajuda, amém? Tem sempre uma desculpa, né, que vai impedir ela de ajudar. Então, você pode prestar atenção. No livro de 1 João, capítulo 3, 17, diz: quem tiver bens e ver seu irmão passar necessidade e fechar o seu coração com o amor de Deus,
como o amor de Deus habita nele? Aí o Senhor faz uma pergunta, né? Se a gente vê uma pessoa passando necessidade e nós não ajudamos, como é que a gente diz que a gente é bom? Como é que a gente diz que a gente age em misericórdia, se a nossa atitude foi diferente? Então, se de repente existe alguém assim, que age dessa maneira, preste atenção, amém? Já vá prestando atenção. A segunda, queridos, essas pessoas vivem cobrando dos outros que façam as coisas e até julgam, porém elas não fazem. São pessoas que gostam de cobrar, amém? São pessoas que gostam de viver cobrando. Ah, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo. Ah, porque você poderia ter feito desse jeito. Você poderia ter feito assado, cozido. Ah, não ficou bom, né? Muitas vezes a pessoa diz, ah, você fez isso e isso não ficou bom. Ah, você fez isso e isso não era para você ter feito, né? Não era para você ter feito, você agiu mal, você agiu errado. Amém? Então, querido, isso é característico dos fariseus, né? Eles falavam para os outros, né, fazer enquanto eles não faziam. Eles colocavam fardo na costa dos irmãos, dos seus irmãos, mas enquanto eles não faziam nada, eles não cumpriam nada. Então, muitas vezes acontece isso, né? Essas pessoas que te cobram, essas pessoas que vêm cobrar você porque você não fez, vêm te julgar, vêm te condenar. Se você faz, elas cobram porque você faz e faz errado, né? E se você não faz, cobra de você porque você não faz. Então, no fundo, essas pessoas não fazem nada. Sabe o que fazem, querido? Atrapalhar. São pessoas que só fazem atrapalhar. Amém? Atrapalha no trabalho, atrapalha na escola, atrapalha na igreja, atrapalha no círculo de amizade. Amém? Por quê? Porque são pessoas que cobram aquilo que não estão fazendo e nem fazem. Amém? Fique atento. A terceira coisa que eu coloquei aqui, são pessoas que dizem que amam, né? Que amam o quê? Que amam, por exemplo, a palavra de Deus, que amam uma pregação, que gostaram, eu gostei da pregação, eu gostei dessas normas, dessas regras, mas sempre tem um mais, amém? Tiago 1,22 diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso, amém? Ah, gostei muito dessa pregação, mas essa pregação não é para mim. Essa pregação é para fulano, né? Ah, eu gostei muito dessa regra aí. É boa essa regra, essa norma aí, mas não é para mim. Não cabe a mim. Amém? Então, são pessoas, queridos, que falam que gostam, amém? Falam que amam, né? Mas não amam. Mas na prática não demonstra, né? Não demonstra. Amém? Então, muitas vezes é preferível você pecar pelo excesso, né? Excesso de cuidado, excesso de amor, né? Do que você pecar pela falta de cuidado, pela falta de amor, pela falta de consideração, pela falta de compaixão. Amém? Eu acho muito mais válido quando isso acontece, não é? Porque aqueles fariseus, amados irmãos, eles só falavam as coisas, amém? Eles falavam as coisas, amém? Porque eles eram ouvintes, porque eles só ouviam a palavra de Deus, mas eles não cumpriam. Então, muitas vezes, as pessoas estão assim, né? Elas só escutam o teu conselho, escuta aquilo que você está falando, mas no fundo as pessoas não querem nada. No fundo, essas pessoas, elas não vão fazer aquilo que você está falando. São apenas ouvintes, como eram os fariseus. Os fariseus eram ouvintes, eles ouviam a palavra, mas na hora de praticar, eles não praticavam. Então, muitas vezes você está aconselhando, você está dando uma palavra, né? Você está dando uma palavra de incentivo, uma palavra de exortação, mas essa pessoa, ela está só te ouvindo, mas na hora da prática, não vai fazer. Eles não vão fazer daquela maneira, vão fazer tudo o contrário. Amém? Quarto motivo, querido. As pessoas vivem fazendo comentários negativos, né? Negativo dos seus colegas, negativo dos seus irmãos na igreja, no seu círculo de amizade, amém? E com isso o que acontece? Espalham a contenda e o ressentimento no meio deles, amém? Então são pessoas, irmãos, que estão sempre procurando uma maneira, uma forma de estar falando algo a seu respeito e algo negativo. Amém? São pessoas que levam sempre, muitas vezes, a contenda por onde andam, levam a intriga por onde andam. Amém? São pessoas, amados, que plantam, semeiam o ressentimento. Se você convive com pessoas assim, queridos, amém? Então tenha sabedoria, se desperte,
né? Se desperte, tenha o discernimento, amém? Para que você não seja envolvida, né? Não seja envolvida nessas coisas, amém? Numa fofoca, não seja envolvida numa intriga, amém? Numa situação onde muitas vezes, irmãos, você sai machucado, né? Você sai magoado, amém? Por quê? Porque você acabou se envolvendo com essas pessoas, você deu ouvido, você acreditou, amém? Então, amados irmãos, muitos não mudam o seu comportamento, né? Muitos de nós não mudamos o nosso comportamento. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz assim: E eu não pude falar a vós, como a espirituais, mas como carnais, como a bebês em Cristo. Muitas vezes as pessoas estão tão despreparadas. Muitas vezes, irmão, as pessoas estão e são despreparadas, né? São imaturas, né? Que a gente não tem nem como verdadeiramente usar uma palavra ali, sabe? Uma palavra mais eficiente, mais eficaz. Porém, muitas vezes é mais dura, né? Por quê? Porque essa pessoa não tem essa estrutura, não tem essa capacidade de receber essa palavra. Aí o que acontece? Nós temos que falar como quem está falando com uma criança, como quem, a palavra de Deus fala até bebês, irmão, bebês em Cristo, né? Como um adolescente, amém? E a gente tem que ficar procurando palavras como quem está pisando em ovos, porque é frágil demais, porque não tem uma estrutura, né? E aí a gente pode machucar, pode quebrar, amém? E o Senhor fala: eu alimentei vocês com leite e não com alimento sólido, porque até agora vocês não foram capazes de suportar nem mesmo agora. Então não adianta. Sabe, muitas vezes você quer ensinar, você quer passar para um outro nível, mas as pessoas não estão em condições de receber essa palavra. Essa pessoa que está aí, que você está lidando, não tem condição, não tem estrutura, não tem maturidade, não tem preparo para receber esta palavra, né? Por isso o Senhor fala aqui na sua palavra, né, que Ele alimentou com leite, né? Não com aquele alimento que Ele gostaria de alimentar, que era o alimento sólido, né? Por quê? Porque não teriam capacidade para suportar, amém? E ele diz, porque ainda sois carnais, por este motivo, né? Porque ainda sois carnais, né? Pois havendo entre vós invejas, contendas e divisões, não são carnais e andam como homens, né? Então o Senhor diz, por quê? Por quê vocês andam dessa maneira, com inveja, com contenda, causando divisão, causando problemas por onde anda, por onde passa, né? Porque vocês são carnais e vocês andam como os homens, amém? Irmãos, é dessa maneira que o Senhor fala. Porque quando nós ainda somos pessoas carnais, amém? Nós agimos dessa maneira. Nós precisamos ser pessoas espirituais de verdade. Não só de falar, não só de boca, né? Não só para querer me exaltar, amém? Mas sim de verdade, aleluia. E a palavra de Deus continua falando. Jesus condenou os fariseus e expôs para todos a sua hipocrisia, querido. Então Jesus, naquele momento ali, ele vem condenar os fariseus e vem expor, jogar na cara deles ali, trazer à luz, né, a hipocrisia deles. Porque as aparências e as palavras são enganosas, querido. O comportamento é o melhor juiz do caráter, amém? É o nosso comportamento, é a nossa conduta, são as nossas atitudes, é o juiz do caráter, amém? Então, uma pessoa que ela tem o seu caráter formado, o seu caráter é firme, amém? Consistente, é uma pessoa que, queridos, ela sabe se colocar, é uma pessoa que ela sabe se conduzir, amém? Então, como seguidores de Jesus, nós temos, amados, que demonstrar o nosso amor por Ele, pelas nossas atitudes, não é o contrário, não. Só de boca não adianta. E não pelas nossas palavras, amados, mas pelas nossas atitudes, né? Por quê? Por causa do amor, né? Do amor de Deus por nós, né? Seja revelada as ações do Senhor, os milagres do Senhor, a graça dele, a sua misericórdia, amém? Sejam reveladas, né, através do amor de Cristo por nós, que nós venhamos permitir que esse amor do nosso Senhor Jesus, ele venha a ser revelado através das ações, da intervenção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Irmãos, a melhor prova do caráter de um ser humano é a maneira de como ele age. Não adianta a gente falar, não adianta a gente fazer como os fariseus, que falavam uma coisa, mas faziam outra.
Amém? Não adianta. Né? Nós temos que procurar realmente ser como as crianças, né? Transparentes. Amém? É assim que nós temos que ser como as crianças, né? São transparentes nas suas atitudes, nas suas ações, até mesmo nas suas palavras. A criança, muitas vezes, ela fala algo que você não gosta. Se ela falar que seu cabelo está feio, é porque ela está realmente achando feio. Amém? É porque ela está falando a verdade. Se ela falar que muitas vezes é isso, você vai ver que é aquilo que ela acredita. Ela está sendo transparente. Ela não vai dizer que está bonito só para te agradar. Ela não vai dizer, se você der uma fruta e se ela não gostar, ela vai dizer que é ruim, que ela não gosta. Porque aquilo que é realmente, ela não faz, ela não quer fazer a linha de dizer que está gostoso, que está maravilhoso, sendo que ela não está achando. Amém? Não usa da falsidade, não usa da hipocrisia. Amém? Então a melhor coisa que nós podemos ser, irmãos, e ter o nosso caráter é de sermos verdadeiros, né? Sermos verdadeiros em tudo aquilo que você falar, em tudo aquilo que você fizer. Amém? Que nós possamos realmente ter uma conduta, porque a tua conduta ela vem revelar o teu caráter. Vamos orar agora neste momento em nome do Senhor Jesus. Amém? Para que o Senhor nos dê sabedoria. Senhor, eu apresento a vida dos meus irmãos nesta hora, Espírito Santo de Deus, e peço a tua infinita misericórdia e compaixão, que o Senhor nos ajuda, Pai, que o Senhor nos ensine, Pai, a falar e a viver, Pai. Sabe, Senhor, que a gente possa viver aquilo que a gente fale, e que a gente fale aquilo que a gente viva, Pai. Que a gente possa olhar o Senhor como exemplo, Pai. E o Senhor foi verdadeiro em tudo, Pai. O Senhor, Pai amado, o Senhor ensinou, o Senhor exortou, o Senhor amou, o Senhor deu carinho, deu amor para o ser humano na terra, o Senhor acolheu, o Senhor libertou, Pai, o Senhor protegeu, Pai. Tudo isso, Pai, com amor no teu coração, Pai. E tudo isso, Pai, de uma forma verdadeira, Pai. Então que nós possamos realmente, Pai, sermos verdadeiros, Senhor. Aquilo que a gente tiver, Pai, que falar para o ser humano, que a gente fale a verdade, que a gente fale para a pessoa, Pai. Que a gente use, Pai, da sinceridade, aquilo que eu tiver que fazer, Pai. Que eu fale aquilo que eu estou fazendo de verdade, Pai. Não que eu use de subterfúgio, que eu use de capa, sabe, Senhor? Que eu fique atrás das sombras, Pai, querendo parecer uma coisa que eu não sou, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus amado, a ser, Senhor, como as crianças, Pai. Umas crianças que são transparentes, meu Pai. Transparente com o Senhor, transparente com a tua obra, Senhor, transparente com seus amigos, meu Pai, com a sua família, com os seus irmãos, Pai, em Cristo, Senhor da glória. E o Senhor venha lançar por terra, Pai, todo esse espírito, Senhor, do engano, Pai, que muitas vezes está instalado dentro de nós, sabe, Senhor? Esse espírito da mentira, Pai, muitas vezes está instalado aqui dentro de nós, Senhor Jesus amado, e está nos enganando, meu Pai. Que nós possamos ter o nosso caráter forjado pelo Senhor, Pai. Muitas vezes o Senhor fala coisas duras para nós. Muitas vezes o Senhor quer tratar a gente de uma forma. E por causa da nossa imaturidade, da nossa criancice, da nossa fragilidade, impede o Senhor de tratar a gente realmente como a gente merece, meu Pai. Como a gente merece sim, porque quando até mesmo a tua exortação, Senhor, nós estamos aprendendo. Até mesmo quando o Senhor está nos exortando, nós somos abençoados. E muitos de nós, Senhor, nós não sabemos receber uma exortação. Muitos de nós, Pai, não estamos preparados para receber uma palavra mais dura, um alimento mais sólido, Pai. Porque eles se escandalizam, Senhor. Porque eles se quebram, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos permita, sabe, Senhor, que nós possamos crescer na Tua graça, crescer no Teu conhecimento, nos tornar mais fortes no Senhor, Pai. Muitas vezes nós queremos pegar atalhos, Senhor, para amadurecer, para aprender a viver nessa terra, Pai. Muitas vezes nós queremos fugir, pular certas situações da nossa vida, certos níveis da nossa vida, meu Pai, lutas da nossa vida nós queremos pular, nós não queremos enfrentar, porque nós nos julgamos que nós não estamos preparados. E como de fato não estamos, Senhor, muitas vezes, mas que o Senhor venha dar essa condição para nós, para que nós possamos aprender e nos preparar. Sabe, Senhor, que o Senhor toque na nossa estrutura
hoje, meu Pai. Toca na estrutura, Pai, desse homem, dessa mulher, desse jovem, Senhor Jesus amado, que vai ouvir essa palavra. Pai, que o Senhor venha, Pai, consagrar este copo com água, que meus irmãos ao tomarem, Senhor, que eles recebam a cura, que eles recebam o seu milagre, a sua bênção, Pai, que o Senhor entregue a bênção e a vitória de cada um de nós, meu Deus, que o Senhor nos abençoe dos altos céus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, Tu és um Pai maravilhoso, um Pai rico em suas misericórdias, Senhor, e eu te louvo e te agradeço, Senhor, e abençoo a todos os irmãos que irão, as pessoas que irão ouvir, Senhor, esta palavra e estar orando comigo nesse momento. Que o Senhor faça por eles, meu Pai, aquilo que eu não possa fazer e o Teu nome seja glorificado. Que haja libertação, Pai, nas suas vidas, na sua casa, que haja prosperidade, harmonia dentro do seu lar, que a Tua graça nunca falte, Senhor Jesus amado, nas nossas vidas, meu Pai. O Teu perdão, Pai, também em nome de Jesus que nós te pedimos e assim te agradecemos. Amém, irmãos? Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Não esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito.